Bom, pessoal, Sônia tinha discutido para a gente falar sobre a orquestração instrumental, um pouco desde o início, que tem sido um dos temas que a gente tem trabalhado bastante no grupo de pesquisa, o GERE, certo? Que é um grupo de pesquisa, de grupo de estudos em recursos para a educação, certo? Então, na proposta de fazer uma seminário, eu organizei essa mesa que eu chamei de mesa orquestrada, né, que é uma mesa em torno de um tema e dos trabalhos de um grupo, certo? Intitulado Caminhos da Pesquisa com Orquestração Instrumental no GERE. Nós teremos como componentes da mesa eu, Verônica de Tirana, Rosilândia Lucena, que atualmente são duas dos 6 pesquisadores do grupo GERE, Camila Moraes, que é uma das nossas doutorandas, professora do IF de Garanhuns, o doutorando também do grupo César Tiago Silva, o doutorando José Wilson Pereira, e teremos a participação, a qual agradecemos muito, de se juntar a nós, do José Oroso Santiago, que é um mexicano que conhecemos no pós-doutorado, no ES de Lyon. Bom, primeiro para a gente, eu gosto muito dessa parte mais de entender a origem do conhecimento, certo? Então, para entender a orquestração instrumental, certo? A gente precisa ver o que que Luke coloca, certo? Então, a orquestração instrumental, ele coloca como um arranjo sistemático e intencional dos elementos, artefatos e seres humanos de um ambiente realizado por um agente professor, no caso o professor, no intuito de efetivar uma situação dada e, em geral, guiar os aprendizes na gênese instrumental e na evolução do equilíbrio dos sistemas de instrumentos. Feito isso, a gente vê 2 elementos básicos, que é o conceito de situação e o conceito de gênese instrumental. Então, a gente precisa entender como é que se trata as situações. Então, Verneau recorre ao sentido atribuído usualmente pelo psicólogo ao conceito de situação, quando os psicólogos tomam que os processos cognitivos e respostas do sujeito são funções das situações com as quais é confrontado. E, ao ser confrontado com situações, o sujeito desenvolve esquemas, adapta esquemas, certo? Que é visto por Verneau, já de um trabalho que vem de Piaget, que vem de Kant e outros pensadores, certo? O esquema é a organização invariante da atividade para uma definida classe de situações. Visto isso, a gente pode entender a ideia de gênese instrumental, começar a entender, certo? Que Rabardel coloca e introduz como sendo a transformação gerada pela ação do sujeito sobre o artefato, tornando um instrumento, à medida em que o sujeito sofre o processo de instrumentação ao integrá-lo à sua prática por meio de 2 processos elementares que a caracterizam, a instrumentalização e a instrumentação. E assim a gente chega ao conceito de orquestração instrumental, que o Luke, em seu trabalho, ele identifica 2 componentes essenciais à orquestração instrumental, que é a configuração didática e o modo de execução. A configuração didática ela é colocada como um arranjo particular, podemos dizer uma arquitetura, dos estudantes dos artefatos. Ela diz respeito a um conjunto de tarefas e de escolhas didáticas que deverão ser realizadas pelo professor, as quais irão compor tal arquitetura. Já o modo de execução, como a forma em que a atividade deverá ser desenvolvida, quando e como cada ferramenta inserida no ambiente e cada participante, seja professor ou estudante, desempenha um papel visando os benefícios das intenções didáticas. Esse princípio prevê e leva em conta possíveis resultados das ações instrumentadas. Então, a gente tem em Trusch 2005 esses 2 componentes, que é ampliado
por Paul Drivers ao fazer uma confrontação sobre essa metáfora, olhando quando a orquestra é colocada em cena, certo? Então, ele vem a adicionar a performance didática como um terceiro componente, que consiste no desempenho alcançado pelo cenário projetado, em que se faz possível verificar a viabilidade das intenções e o sucesso da realização da orquestração instrumental. Para entender, eu gosto muito desse esquema que Lucena traz em sua tese, e a gente coloca as três elementos, três componentes da orquestração instrumental, conjuntamente com a situação matemática, em dois momentos. O mesonovre, que é um momento de planejamento e análise a priori, e um momento de mise-en-scène, né? Então, quando você toma uma situação, define uma configuração e um modo de execução, certo? Você faz antecipações por meio de uma análise a priori para tentar prever eventos, certo? E ao prever eventos, você antecipa se haverá a gênese instrumental ou não, certo? Então, você já modifica nesse momento as configurações para tentar chegar a uma orquestração o melhor possível. E quando você põe em cena, né, um dos que é chamado pelo Drivers da performance didática, você tem duas possibilidades. Você tem os eventos previstos ocorrendo e os eventos imprevistos, né? O Paul Drivers ele faz uma crítica à metáfora da orquestra, né, dizendo que muitas vezes a sala de aula está mais para a metáfora de uma banda de jazz, em que muitos improvisos ocorrem, certo? Então, ele, nesse momento de olhar os eventos imprevistos, ele observa que, algumas vezes, você tem imprevistos que não alteram a boa execução da orquestra, e tem outros imprevistos que alteram e que, muitas vezes, o professor toma uma decisão ad hoc, que ele chama de decisão ad hoc, para poder trazer de volta a boa condução da orquestra, certo? Lucena, em sua tese, ela amplia um pouco e vê que, muitas vezes, você tem também o aluno tomando certas decisões que alteram a orquestra, né? Que ela chamou de reação ad hoc. Bom, e agora a gente chega, eu vou tentar trazer qual é o caminho que a gente traçou dentro do GERE, certo? O desenvolvimento da OI, e colocar também a contribuição de José, certo? Depois ele vai detalhar. Um primeiro trabalho, certo, que a gente tem é a dissertação de Lucena, certo, em que ela toma a OI como ferramenta para análise da mediação da tutoria na EAD. Em 2017, esse momento, 2015, também é um momento em que o Luc Trusch vem fazer a Escola de Altos Estudos, quase que eu esqueci. O José Wilson Pereira, ele também utiliza a OI como ferramenta de análise da prática na EAD, mas para olhar as configurações do professor na EAD. Em 2018, a Lucena termina sua tese de doutorado, em que traz uma extensão da orquestração instrumental para uma formação teórica prática para o professor sobre a orquestração instrumental, da qual ela denomina de meta-orquestração instrumental. Roberto Araújo, ele, ao trabalhar uma formação, né, colaborativa, certo, para a aprendizagem colaborativa, ele utiliza o modelo da orquestração instrumental como uma das etapas em que os alunos passam para a formação de elaboração de uma orquestração instrumental. Camila Moraes participará conosco. Ela está em andamento no doutorado dela com extensão da meta-orquestração instrumental para
o contexto da formação do ensino técnico integrado, né, e na perspectiva interdisciplinar. Então, ela traz uma extensão da meta-orquestração. César Tiago Silva, ele, ao olhar um software e elaborar um software para o conceito de função, ele agora está fazendo um estudo que usa a OI para entender a gênese instrumental quando se trabalha com esse software de função. Um dos elementos que foi solicitado na reunião passada é que a gente falasse, que o Marcelo falou, certo, que a gente vinha desenvolvendo, é a ideia que vem se trabalhando da OI Online nesse tempo de pandemia, né? Então, a gente vem trabalhando com a orquestração instrumental online, a orquestração instrumental online colaborativa e a meta-orquestração instrumental online. E nesse âmbito a gente traz a contribuição para essa mesa de José Orosso Santiago, certo? Em que ele trabalha a elaboração e validação de uma orquestração instrumental no ensino superior e a adaptação para a OI Online. Nesses tempos de pandemia, muitas das pesquisas vão ter ou tiveram que se adaptar para o processo online. Então, agora eu passo a palavra para Rosilângela Lucena, que vai apresentar a sua dissertação. Boa tarde. A dissertação, ela tem como título Mediações Didáticas, a tutoria online da geometria analítica, uma análise à luz da minha orientadora na época. Pode passar, Verônica. Então, a dissertação, ela surge da minha experiência como tutora na disciplina de geometria analítica. Foi uma experiência bem difícil, porque, enquanto tutora, o nosso trabalho é orientar e auxiliar os estudantes no chat, e a gente sabe que o chat, ele é uma ferramenta em que a gente trabalha com a linguagem materna, e poder fazer uma mediação de geometria analítica sem utilizar uma linguagem algébrica ou uma linguagem gráfica é muito difícil. Então, é difícil para o tutor e também é difícil para o estudante, que não consegue entender bem as explicações que a gente tem para dar. Uma outra coisa é que, já no mestrado, já conhecia bem algumas pesquisas, inclusive do João Rocha, que trazia uma discussão interessante sobre a temática, e da importância do uso de representações semióticas para que o aluno conseguisse compreender bem os objetos matemáticos, a importância de transitar entre diferentes representações semióticas, de fazer tratamento, conversão, mas como fazer isso em um chat, em que eu não podia utilizar essas representações. Uma outra questão que me inquietava era a fragmentação da prática docente, porque na EAD, a gente sabe que o professor executor, hoje chamado de professor formador em algumas instituições, ele organiza a sala de aula, ele planeja o ensino nessa sala, ele que disponibiliza os recursos, as atividades. Mas quem executa, de fato, é o tutor. E muitas vezes sem nenhum tipo de comunicação ou orientação. Então, isso, para mim, era, de fato, um grande problema. Mas essas questões me levaram ao interesse de investigar, e terminou sendo o objetivo da minha dissertação, de investigar as mediações didáticas da tutoria online, que ocorrem em um curso de geometria analítica em um cenário rico em tecnologias, com a articulação de diferentes registros de representações semióticas. Pode passar. Mas vocês devem estar se perguntando onde é que a orquestração instrumental entra para dar suporte ao desenvolvimento da dissertação. Então, já conhecendo a orquestração instrumental no mestrado e os seus elementos, com a configuração didática, o modo de execução e a performance didática, nós vimos o potencial da teoria para poder nos auxiliar no percurso metodológico da dissertação. Então, nós tínhamos escolhido a análise de conteúdo, segundo Bardan, como uma técnica para analisar as tutorias online, as interações nas tutorias, e tentamos, né, e articulamos
a técnica, a orquestração instrumental. Essencialmente, é os elementos da orquestração instrumental. Então, olhamos para as salas de geometria analítica e organizamos os dados que lá podemos observar e analisamos esses dados de acordo com esses elementos de configuração didática. Então, todos os artefatos, as situações matemáticas identificadas, os sujeitos da tutoria online, assim como o modo de execução nos permitiu observar as interações e classificá-las como relação pedagógica, relação didática, que é uma relação direta com o conteúdo trabalhado, de geometria analítica, a relação organizacional da sala, e a performance didática, que contempla todos esses outros elementos, mas vai além. A performance didática, ela observa o feedback do aluno, ela observa as decisões ad hoc, que são decisões pontuais diante daqueles fatos inesperados, não previstos, observa também a atuação diante dos recursos de avaliação. Então, a orquestração instrumental, ela nos auxiliou na dissertação, essencialmente, no percurso metodológico, em termos de organização e análise. Pode passar. Aqui, alguns resultados que nós consideramos bastante relevantes. O mapeamento de recursos disponibilizados. Então, nós não só mapeamos aquilo que o professor executou, ele disponibilizava, mas a estrutura criada nos permitiu observar que o tutor, ele também integra outros recursos, mesmo não sendo ele aquele que estrutura a sala de aula virtual. Um outro aspecto foi identificar, mapear as estratégias de resolução de todas as situações matemáticas propostas, e nela verificar que demandavam tratamento e conversão, mas a conversão se mostrou escassa em muitas das situações, o que nós entendíamos como algo ruim diante da aprendizagem dos alunos concernente à geometria analítica. A caracterização de 4 tipos de orquestração instrumentais das tutorias online de geometria analítica. Entendemos que o professor executor, ele orquestra a sala de aula, e que a execução é do tutor, mas durante as tutorias online, por o chat ele apresentar limitações para o trabalho do tutor, ele terminava sendo obrigado a fazer vários tipos de alterações, e aí ele criava algumas configurações e modos de execução, configurando em orquestrações instrumentais da tutoria online. E observamos também, caracterizamos 7 tipos de estratégias de mediação didática da tutoria online. Muitas desses tipos vinham da dificuldade de mediar o conhecimento por causa da ferramenta chat. Esses são alguns dos resultados da dissertação, mediante as colaborações que tivemos da orquestração instrumental. Obrigada. O Wilson vem apresentar a dissertação de mestrado dele. Boa tarde, pessoal. A dissertação de mestrado, ela teve como tema configuração didáticas de ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância e as situações propostas, né? Foi uma pesquisa orientada pela professora Verônica, né? Pode passar. E aí, a orquestração instrumental, ela vem como uma ferramenta para mapear os recursos, né, e esquemas de uso do professor na educação à distância. Foram 3 professores investigados, né, sujeitos da pesquisa, de 2 instituições de ensino, do ensino superior, na disciplina de geometria analítica, né? E aí, o que motivou a pesquisa, né, foi falta de avanços, né, quando fala principalmente da relação das interações e mediações, quando o professor buscava tirar dúvida dos alunos e também discutir conteúdos, certo? Essas faltas de avanço, né, foram apresentados como resultados nas pesquisas de Assis, Lucena, Pereira, Lins e Rocha, né? E também de lacunas, né, apontado pela dissertação de mestrado de Lucena, lacunas no planejamento e nas configurações didáticas do professor na tutoria online, né? E aí, o objetivo da pesquisa é caracterizar as configurações didáticas realizadas por professores da licenciatura em matemática, a partir das escolhas das situações de ensino
e mapeamento dos recursos e esquemas de uso planejado. Vou passar. Aqui é um esquema, né, de como o ambiente virtual, no caso o Moodle, ele era organizado. Então, era disponibilizado ao professor recursos de navegação, né, recursos de interação, chat, fórum, recursos de avaliação, né, o formulário, por exemplo, recursos de configuração, de HTML para o professor editar textos, recursos de comunicação, que incluíam mensagem, e a gente viu também que o fórum e o chat passa a ser parte desses recursos também, e recursos de gestão, como calendário, enfim. Pode passar, professor. Bom, e aqui apresenta-se, né, um esquema de como o professor executor, né, no caso, um olhar a partir da teoria da orquestração, de como o professor executor ele atua no ensino no ambiente EAD. Né? E aí a gente observou que, inicialmente, né, existe uma configuração primária, que é uma configuração do ambiente, que é uma configuração que a instituição já deixa meio que pronto para o professor, certo? A gente também tem o professor conteudista, que é o professor que, dentre os sujeitos, né, da EAD, os autores da EAD, o professor conteudista, o professor executor ou formador, o tutor presencial e o tutor à distância, o professor conteudista, nessas configurações iniciais, ele é um personagem assim, importante, porque ele é a pessoa que pensa o livro didático, é ele quem escreve o livro didático, né, quem produz o livro didático, isso seguindo as normativas da instituição. Né? Também, dentro dessas configurações primárias, tem os recursos do ambiente, que foi os recursos anteriormente mostrados, e os recursos internos institucionais, que são videoaulas, aulas gravadas por outros professores, até mesmo pelo próprio professor da disciplina, em outras, né, em outras edições da disciplina, digamos, e arquivos, né, links, enfim. E, a partir disso, o professor começa a planejar, né, que é onde começa, de fato, uma configuração mais didática do professor. Então, o seu planejamento, né, ele deve ter né, ele mostrou, na verdade, né, dentro das lacunas apresentadas, que falta uma relação, né, entre uma ligação, na verdade, entre esses conteúdos, entre esses recursos que era apresentado pelo ambiente e os recursos que ele iria colocar no meio ali quando estava acontecendo as interações, as mediações. Né? E aí o professor coloca o tempo, né, como fator limitante, né, dentro do planejamento, o livro didático, né, e todos esses recursos da configuração primária. Né? E aí a gente começa a observar que dentro da mediação acontece um enriquecimento do conteúdo. Então, sentindo essa necessidade, porque o conteúdo disponibilizado pela instituição, no caso, pelo livro didático, né, ele sente a necessidade de um enriquecimento em termos de conteúdo. E aí ele parte a colocar dentro das mediações recursos externos, recursos próprios, né? Em alguns momentos o professor tirava foto, elaborava apostilas para passar para os alunos. Um deles usou arquivos de software para explicar a geometria analítica pelo fato da linguagem. Né? Os professores sentem falta dessa linguagem, de um recurso com a linguagem matemática mais específica. Né? Também faz parte desses recursos externos, vídeos do YouTube ou de outras plataformas, arquivos e também links de conteúdo. Pode passar. E aí, daí então passamos a observar que as configurações didáticas no ensino EAD, ela acontece em 3 etapas, né? Digamos assim. Então, nas configurações primárias, como eu falei, que é uma configuração que já vem, que é preparado pela equipe institucional, que é disponibilizar ao professor um chat, um fórum, o recurso de mensagem, o livro didático, o contrato didático, né, e outros documentos normativos a respeito do curso. O professor planeja, faz o seu planejamento, mas ele faz um planejamento pensando como o tutor vai atuar diante daquele conteúdo, como o tutor presencial, que é aquele sujeito que está lá no polo, que está mais próximo do aluno, ele também vai dar essa contribuição, certo? E aí ele mobiliza outros recursos, como recursos de gestão, de interação, de conteúdo e de avaliação.
E, por último, nessas configurações que estão entrelaçadas, digamos assim, né, onde os professores eles criam recursos e esquemas, né, para moldar as configurações didáticas, o professor e o tutor à distância e o estudante, né, durante essas mediações, eles vão mobilizar outros recursos, como fotos, arquivos de softwares, videoaula, links, entre outros, né? E a gente também apresenta alguns resultados, né? O mapeamento dos recursos mobilizado e disponibilizado pelo professor executor, né? Os esquemas de uso planejado. Então, a gente mostrou todo o mapa de cada professor, apresenta na dissertação, o mapa dos recursos mobilizados por cada professor. Também caracterizamos as configurações didáticas dos professores em relação aos seus mapas de recursos, né? Pela entrevista que foi feita. Então, mostrou-se como essas configurações didáticas elas eram organizadas. Percebemos também, né, nas falas dos professores, que a falta de uma formação específica para o ensino da matemática, né, para o professor atuar no ensino EAD, ele enfrenta o recurso, né, porque os professores eles não digamos, são treinados, são formados, não têm uma formação específica para o uso nesse caso, né, da nossa pesquisa, para o uso de um software ou alguma ferramenta que tem uma linguagem matemática específica, porque era a disciplina de geometria analítica. Então, é uma disciplina que vai exigir uma linguagem ali mais gráfica, uma linguagem mais própria, né? Também observamos, né, os 3 níveis de configurações didáticas, e nessas configurações didáticas os professores reconhecem os esquemas de uso seus esquemas, né? Tanto os esquemas de uso, outros esquemas, né, de uso para os seus recursos, porque os professores pensavam, né, planejavam um esquema de uso para tal recurso, e no decorrer das mediações, esse esquema ia se modificando, e ia se moldando ao andamento do curso, né? Então, os professores modificavam também o seu esquema de uso. É isso. Obrigada, Wilson. Voltamos à apresentação de Rosilângela da tese dela, quando faz a meta-orquestração instrumental. A tese, ela tem por título Meta-orquestração instrumental, um modelo para repensar a formação de professores de matemática. A professora Verônica estava me orientando e o professor Luc Trusch também. Pode passar, por favor? Então, ela surge da minha experiência como professora na licenciatura de matemática, em que eu trabalhava com os alunos algumas abordagens teórico-metodológicas, e eu estava repensando sobre esse ensino, e tinha muito interesse de propor um ensino que articulasse a teoria e a prática. A própria formação que eu tinha enquanto mestra em educação matemática e tecnológica exigia de mim que esse ensino também integrasse as tecnologias digitais. Mas como fazer isso? Então, eu pensei, por que não começar com a orquestração instrumental? Mas, para isso, eu pensei como propor essa formação. Então, nós conversamos sobre desenhar um modelo que proporcionasse uma formação sobre orquestração instrumental. Daí surge o objetivo da tese, que é conceber e validar um modelo teórico, meta-orquestração instrumental, para a formação teórico-prática do professor de matemática sobre a orquestração instrumental. Pode passar. A meta-orquestração instrumental, ela foi inspirada na orquestração instrumental, logo, ela está pautada em todos os pressupostos teóricos em que a orquestração instrumental, ela se embasa, e ela também é sobre a orquestração instrumental, por isso que leva esse nome, meta-orquestração instrumental. É uma reflexão sobre a própria orquestração instrumental que a fundamenta. Pode passar, por favor. A meta-orquestração instrumental, ela é definida, a sua definição é inspirada na própria definição que o professor Luc Trusch dá à orquestração instrumental, e é definida como a gestão sistemática e intencional por um agente, que é o formador, dos artefatos e dos sujeitos, professores e futuros professores, confrontados com uma meta-situação,
com o objetivo de se apropriarem do conceito de orquestração instrumental. Quando a meta-orquestração ela foi criada, nós pensamos em formar professores e futuros professores sobre a orquestração instrumental. Hoje, ela serve como modelo para formar sobre outros aportes teóricos. Mais à frente, vocês poderão ver nos exemplos dos trabalhos de outros pesquisadores, que já tem sido utilizado para outros objetivos, que não o conceito de orquestração instrumental, simplesmente. Mas, no momento da tese, nós usamos a orquestração para criar o modelo e para falar sobre a orquestração instrumental. Então, é uma composição de orquestrações, mas pautada, cada orquestração é pautada em uma meta, em uma situação. Então, por isso que nós falamos de meta-situação. Então, uma meta-situação pode ser entendida como uma situação, pode voltar um pouquinho, como uma situação complexa que pode ser analisada como uma combinação de situações de natureza e de dificuldades próprias. Então, a meta-situação é uma composição de situações, embora cada uma seja diferente da outra, com naturezas e dificuldades próprias. Pode passar, por favor. Vale salientar que a meta-situação ela foi definida e inspirada no conceito de situação segundo Vergniaud. Aqui a gente tem um design da meta-configuração didática, da meta-orquestração instrumental. A gente vai tentar olhar para ela de forma interna e externa. Externamente, a gente observa que a composição, ela se faz de forma sequenciada, então, nós temos 6 orquestrações, existem 2 orquestrações que elas são imbricadas, elas aconteceram de forma simultânea, que é a orquestração 2 e a orquestração P, que nós chamamos de orquestração pivô, por ser central. Ela é central porque ela é prática, dela partem eventos que são exemplos da orquestração, dos elementos da orquestração. Então, a situação dela é uma situação matemática, ela se diferencia das outras orquestrações, que essencialmente são mais teóricas e que dão exemplos dos fundamentos teóricos da orquestração instrumental. Então, quem participa da formação da meta-orquestração instrumental vai aprender sobre a orquestração instrumental. Então, a orquestração 1, pode passar, por favor. A orquestração 1, aqui a gente tem a configuração didática de como ela funcionou, a gente tem o desenho do webdoc didático, que foi um texto criado especialmente para atender a essa formação, porque era necessário que os estudantes lessem sobre a orquestração instrumental. É um texto diferenciado, que conta com algumas mídias integradas, histórias em quadrinhos, links de acesso a textos, vídeos. Então, é um texto que, inclusive, quem quiser acessar está disponibilizado para conhecer um pouco sobre o webdoc didático. Os alunos tiveram acesso a esse texto via e-mail e depois eles acessaram um ambiente virtual em que eles puderam discutir sobre esse texto com perguntas e respostas. Essa orquestração, ela foi realizada em um ambiente online, ela não foi presencial. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma configuração didática, pode passar, da orquestração instrumental 2 e orquestração instrumental pivô. São 2 orquestrações simultâneas, elas são práticas, os alunos que participaram dessa formação puderam experienciar essas 2 orquestrações para que eles tivessem uma ideia de como seria uma aula orquestrada, só que eles vivenciam, eles conseguem perceber o que é fazer uma situação matemática auxiliada por recursos tecnológicos digitais, de forma integrada, e estar na condição da condição do estudante, poder observar, poder executar a situação. Então, essa é a configuração dessas 2 orquestrações que aconteceram ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. Após essas 2 orquestrações, vem a orquestração 3, que é uma articulação entre a teoria e a prática. Então, para participar dessa orquestração, os alunos precisavam ter vivenciado as anteriores, porque eles são convidados a discutir aquilo que aprenderam no texto lido, o webdoc didático, e o que experienciaram nas 2 orquestrações práticas, para poder fazer uma articulação entre essas orquestrações e o que vivenciaram nelas. Pode passar. Rosângela, quando você fala alunos, você quer dizer os professores em formação, né? Exato, isso. Os licenciandos, exatamente. Obrigada. Desculpe falar aluno, que eram meus alunos na época, foram os meus sujeitos, e eles estavam participando dessa formação, mas são exatamente licenciandos de um curso de matemática.
de licenciatura em matemática. Aqui a gente tem a configuração didática da orquestração 3. É um ambiente virtual, é uma orquestração online. Neles, os licenciandos, eles puderam acessar o ambiente virtual para participar dessa orquestração. Percebo que essa orquestração, eles têm acesso ao webdoc didático, que é o texto sobre orquestração instrumental. Eles têm acesso ao fórum, onde eles discutiram perguntas e respostas iniciais. Eles têm acesso aos vídeos, anotação, atividade, tudo que eles fizeram naquela orquestração prática, que é a OE-Pivô e a OE-2 de observação. Eles têm acesso a todos os recursos que até então eles conseguiram ter acesso ou produzir, desde as primeiras orquestrações, para conseguir participar desse fórum de discussão. Nesse fórum de discussão, não sei se vocês conseguem observar, tem a foto aí do professor Luke, nós convidamos o professor para participar desse fórum de discussão sobre a orquestração instrumental. Então, eles podiam colocar ali as suas dúvidas e responder as perguntas também sobre algumas temáticas relativas à orquestração instrumental. Foi uma discussão bastante interessante. O professor Luke, esse fórum foi muito interessante porque o professor Luke, ele falava, escrevia em francês, mas a ferramenta possibilitava a tradução automática. Então, os alunos conseguiram se comunicar muito bem com ele e foi bem interessante. Então, essa é a configuração da orquestração 3. Pode passar, por favor. Na sequência, nós temos a orquestração 4, que é de síntese e análise. Nesse caso, os estudantes tinham, a situação os estudantes que fizeram, o grupo de estudantes que fizeram aquela situação matemática, eles tinham que apresentar a resposta à situação que foi proposta, como foi que eles fizeram, juntamente com os estudantes que observaram da orquestração 2, e eles tinham que apresentar ali, aproveitar isso como banco de exemplos, para articular com a teoria, ou seja, o que é ali uma instrumentação, uma instrumentalização, o que é artefato, o que é instrumento, o que seria a gênese no processo, o que é a configuração didática, o modo de execução, a performance didática. Eles teriam que conseguir articular tudo o que foi feito na prática com a teoria que foi estudada. Então, era um seminário, cada grupo tinha que apresentar e fazer uma síntese e análise. Essa orquestração foi presencial. A última orquestração seria uma orquestração, a quinta orquestração, uma orquestração prática, onde eles seriam convidados a orquestrar. Eles teriam que apresentar a sua própria orquestração para uma sala de aula, mas foi um período de greve das instituições federais e, infelizmente, nós não conseguimos vivenciar essa última orquestração. Pode passar, por favor. Por fim, para entender um pouco como a gente via a meta-orquestração didática externamente, em rosa nós marcamos eventos imprevistos, em amarelo as decisões ad hoc das formadoras e em verde as reações ad hoc referente aos estudantes. O que queremos enfatizar com esse esquema é que os eventos imprevistos ou situações inesperadas, eles acontecem internamente, ou seja, para cada orquestração, mas também acontecem externamente, entre uma orquestração e outra, quando você tem uma composição de orquestrações. Vão sempre acontecer. Isso faz parte da dinâmica da sala de aula, a gente sabe bem. Agora, quais são as decisões que os professores, que os formadores, no caso da meta-configuração, da meta-orquestração, eles precisam tomar? Então, esses foram pontos da meta-performance didática que nós procuramos observar. Então, a título de exemplo, quando a greve, essa meta-orquestração, ela foi planejada para ser totalmente presencial, mas a greve nos forçou a modificar duas orquestrações, que foi a orquestração 1 e a orquestração 3, e tivemos que modificar não somente a orquestração como um todo, ou seja, a configuração didática, modo de execução, mas também a situação que estávamos pretendendo propor. A gente teve que mudar tudo, porque, infelizmente, tinha que ser agora online, então era uma outra estrutura que tínhamos que criar, e, consequentemente, a situação muda. Então, e a essas situações que chamamos de imprevista, demanda decisões ad hoc. Mas observamos também que não é somente o professor formador, os estudantes também vivenciam situações inesperadas e também tomam decisões. Para diferenciar, nós resolvemos chamar essas decisões de reação ad hoc. Então, quando eles estão diante de uma
situação proposta pelo professor, no caso dos licenciandos pelas formadoras, o que acontecia? Eles tomavam decisões que, inclusive, modificavam aquilo que havíamos planejado para eles, em termos de configuração didática ou mesmo da situação. Então, por exemplo, os alunos que fizeram aquela atividade matemática, situação matemática na UIPVO, deveriam apresentar tal como fizeram. Mas, como estudantes de matemática, eles não se conformaram em apresentar a atividade pela metade, porque o tempo não foi suficiente. Eles apresentaram esta atividade, mas foram para casa, porque, se você observar no esquema, tem um tempo entre a UIPVO e a UI4, e eles fizeram a atividade completa. Então, no dia da apresentação, eles alteraram o que havíamos planejado e apresentaram 2 atividades. A que eles fizeram no dia da UIPVO e aquela que eles fizeram em casa. Então, muitas coisas terminam sendo modificadas no processo. Então, a essas modificações que os estudantes realizam, nós chamamos de reação ad hoc. Algumas não alteram, ou seja, não prejudicam a orquestração. Outras podem prejudicar e outras, pelo contrário, podem favorecer a orquestração. Cabe ao formador, ao professor, fazer o julgamento dessas reações. Pode continuar, por favor. Por fim, alguns resultados relevantes. Observamos nas nossas análises que a trajetória individual e coletiva dos participantes da formação nos mostraram que houve apropriação sobre os pressupostos teóricos e dos elementos que fundamentam a orquestração instrumental, mas especialmente sobre as temáticas configuração didática, situação matemática, instrumentação e noção de esquema. Observamos também que o webdoc didático, entre todos os artefatos, e foram muitos, que nós disponibilizamos em todas as orquestrações, o webdoc didático foi o mais utilizado, foi o utilizado em todas as orquestrações pelos estudantes. A performance didática, em nossas análises, revelou que situações inesperadas, elas atingem tanto os professores quanto os estudantes. E quando os estudantes estão diante delas, eles reagem, eles tomam decisões, e a essas decisões nós chamamos de reação ad hoc. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Eu vou apresentar um pouco o trabalho de Roberto Mariano, que ele não pôde estar, certo? Roberto, paralelamente ao desenvolvimento da tese de Rose, né, ele fez a tese dele sobre formação inicial do professor de matemática, um olhar para a integração de recursos digitais em situação de colaboração à luz da TEPAC. Ele tinha como um dos objetivos caracterizar o conhecimento de professores de matemática em formação inicial que emergem a partir de uma formação com a integração de tecnologia digital para o ensino de função, feitos em modalidade semipresencial e colaborativa em plataforma CSCL. Então, dentro do estudo de intervenção, Roberto fez um experimento de formação inicial e uma das etapas do experimento era um mise-en-œuvre de uma orquestração instrumental que integrasse a tecnologia no ensino de funções. Então, os estudantes em grupos, em pequenos grupos de 5, no máximo, eles tinham que, ao final, construir uma orquestração instrumental e fazer a análise a priori, certo? Então, havia um script que era enviado por e-mail para esse pequeno grupo, e eles colaboravam por meio da plataforma Google, principalmente o software de apresentação e o chat, não havia uma discussão por voz, uma discussão por chat, para construir a configuração didática da orquestração e fazer o modo de execução, pensando numa análise de previsão. Certo? Alguns resultados que tivemos nesse trabalho com relação à orquestração instrumental, certo? Foi que, ao construírem o modo de execução, os estudantes, as interações entre os estudantes mostram-se mais sistemáticas do que ao construir a configuração didática. E o conhecimento técnico didático do conteúdo, que defende que você precisa chegar à interseção, esse conhecimento só surgiu nessa etapa de fazer a previsão do modo de execução.
e surgiu não de forma colaborativa, mas de um só indivíduo, de forma individualizada, certo? Esses foram alguns resultados, e a gente passa a apresentação da tese de Camila, né, que ela está desenvolvendo. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar um pouco sobre uma proposta de formação interdisciplinar de docentes do ensino técnico, relativa ao ensino da matemática, que chamamos aqui de ensino técnico matemático, como a extensão do modelo de método da orquestração instrumental, né, de Rose, apresentado agora há pouco, compondo parte da minha tese de doutorado, que está em andamento. Pode passar. Bom, primeiramente, pelo fato do modelo de orquestração instrumental ser um modelo flexível e direcionado ao uso de tecnologias digitais, identificamos seu potencial no ensino técnico, que é uma modalidade educacional repleta de recursos técnicos e tecnológicos próprios. E em relação ao ensino da matemática na educação profissional, as especificidades do curso técnico podem proporcionar um cenário de contextualização de conteúdos matemáticos na área de atuação técnica, o que pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos matemáticos. Particularmente, a modalidade de ensino técnico integrado ao médio, em que é uma modalidade em que os estudantes cursam o ensino médio e o técnico em uma matrícula única, né, integrada. Essa modalidade é permeada pelo princípio da interdisciplinaridade, ou seja, deve haver uma grande integração entre as disciplinas gerais, como a matemática, e as disciplinas técnicas do curso. E aí identificamos como perspectivas de integração não só as situações matemáticas contextualizadas nas disciplinas técnicas, mas também o uso dos artefatos próprios do curso técnico para trabalhar conteúdos matemáticos e também esquemas de uso desenvolvidos em aulas de disciplinas técnicas do curso. Pode dar só um exemplo, Camila, do que seria o próprio técnico para trabalhar com matemática? O que seria o quê? O que seria um artefato próprio do curso técnico para trabalhar um conteúdo matemático? Só para eu ter uma ideia do que você está falando. Certo, eu vou dar um exemplo que a gente utilizou, né, nessa meta-orquestração, que foi o uso o curso técnico foi o curso em eletroeletrônica, e aí a gente utilizou o multímetro e, na verdade, um conjunto de artefatos relacionado ao multímetro, né, e o próprio multímetro, para simular algumas situações que configuravam em uma função afim. Então, fazendo aí a relação entre tensão e corrente, a gente conseguia fazer, simular algumas situações de função afim. Então, a gente utilizava situações que eles estudam no curso técnico, no caso, foi o curso de eletroeletrônica, para trabalhar conteúdos matemáticos, como conteúdo de função. Ok, obrigada. E aí a gente está investigando de que modo essa integração pode ser alcançada com o suporte do modelo de orquestração instrumental, né, de Trucks. Pode passar. E aí a gente chegou ao seguinte questionamento: como formar os professores de matemática sobre o modelo da orquestração instrumental, considerando as especificidades da educação profissional? E aí buscamos esta resposta através do modelo da meta-orquestração instrumental. E aí ficou o seguinte questionamento: como estender este modelo para uma formação docente teórico-prática sobre a orquestração instrumental para o ensino integrado, no caso técnico-matemático, que leve em conta a interdisciplinaridade? Pode passar. Pensamos, então, numa meta-orquestração instrumental voltada para a formação interdisciplinar e para o uso da matemática no ensino técnico integrado. E aí essa meta-orquestração seria vivenciada por docentes de ambas as áreas, tanto da matemática quanto da técnica, né, referente ao curso técnico, constituindo-se em uma composição de orquestrações instrumentais. O objetivo pretendido é formar professores de matemática para conceber situações e orquestrações instrumentais com integração técnico-matemática, ou seja, da matemática no contexto profissional. Para isso, o professor precisa aprender a integrar esses três elementos: o conhecimento matemático, que chamamos de CM, o conhecimento técnico, CT, e os artefatos técnicos, AT, compondo esse tripé aí que representamos nessa figura.
Essa integração seria alcançada por meio de situações técnicos-matemáticas, que definimos como situações do contexto técnico que abordam ou demandam conteúdos matemáticos, como o exemplo que eu dei agora, né? Pode passar. Assim, nossa meta-orquestração instrumental, vivenciada por docentes tanto da matemática quanto do âmbito profissional, seria estruturada numa sequência de 3 orquestrações instrumentais. Inicialmente, uma orquestração central, que servirá de base para as demais, que chamamos de OI pivô. Essa orquestração é elaborada e ministrada por um ou mais docentes da área técnica, no intuito de formar os professores de matemática a respeito de conhecimentos e artefatos técnicos característicos do curso profissional, capacitando-os a integrar o conteúdo matemático a estes conhecimentos e artefatos, utilizando uma situação técnico-matemática. O planejamento dessa etapa é de responsabilidade dos docentes da área técnica, porque eles que são os detentores dos conhecimentos técnicos, né, os conteúdos, as situações, os artefatos, que são próprios do curso profissional e cujo domínio é essencial para essa elaboração, né, dessa orquestração. Na realidade, quando a gente resolveu planejar e vivenciar essa meta-orquestração instrumental, o docente da área técnica, no caso do curso de eletroeletrônica, né, que ficou responsável por essa etapa, ele achou prudente a gente criar um tipo de orquestração instrumental piloto dessa pivô para ser testada, e aí tem uma noção de organização dos artefatos, do tempo, da logística, e esse piloto foi vivenciado por alguns integrantes do nosso grupo de pesquisa, o GERE, e a partir dele foi aperfeiçoada a elaboração final dessa orquestração instrumental pivô. Na sequência, a próxima etapa seria uma orquestração instrumental que visa a formação teórico-prática dos docentes participantes da vivência a respeito do modelo de orquestração instrumental, de forma que possa capacitá-los a construir suas próprias orquestrações. E aí essa orquestração foi chamada de OI1. Ela consiste em uma apresentação dialogada, feita pelo formador, né, conduzida pelo formador, a respeito do modelo da orquestração instrumental, sendo os docentes participantes previamente instruídos a ler um texto em linguagem acessível sobre o modelo da orquestração instrumental, para que participassem mais ativamente dessa OI1, conduzida pelo formador. Neste momento, a própria orquestração pivô, que foi vivenciada anteriormente, é utilizada como artefato para servir de exemplo prático a respeito do modelo da orquestração instrumental, assim como no modelo original da meta-orquestração. Né? E, por fim, uma terceira etapa, a qual chamamos de OI2, consiste em uma orquestração instrumental planejada pelo formador para propiciar aos professores de matemática espaço e estrutura para criar sua própria orquestração instrumental dentro do que foi vivenciada na orquestração pivô. Durante a vivência de todo esse momento, os docentes da área técnica que conduziram a orquestração pivô ficam disponíveis para dar o suporte necessário aos professores de matemática. Pode passar. E, para finalizar, apresentamos aqui um design dessa meta-orquestração instrumental estruturada. Né? Inicialmente, a orquestração pivô, caracterizada como orquestração de formação técnica integrada, direcionada aos professores de matemática, que consiste na vivência de uma orquestração instrumental em torno do tema do conteúdo técnico e uso dos artefatos técnicos. E aí o professor do ensino técnico é o responsável. Em seguida, a OI1, que consiste em uma orquestração de formação teórico-reflexiva sobre a prática da OI pivô, vivenciada agora como artefato. Aqui o formador é responsável por sua elaboração e condução. E, por fim, a OI2, que é a orquestração instrumental elaborada pelo formador, que consiste em um design interdisciplinar feito pelos professores de matemática, com suporte dos colegas das áreas técnicas, de uma orquestração instrumental para o ensino integrado. É isso. Obrigada, Camila. César agora apresenta a tese dele também em andamento. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem.
Vou falar um pouco sobre minha tese de doutorado em andamento. É uma parte bem breve, mas que a gente usa uma perspectiva da orquestração instrumental também nessa tese, com um viés assim, metodológico. A gente usa como uma ferramenta metodológica. A tese tem por título o uso de um artefato computacional para o desenvolvimento do raciocínio covariacional de função. A gente está particularmente interessado em como aspectos de design e aspectos computacionais estão relacionados com o desenvolvimento conceitual dessa perspectiva covariacional de função. Pode passar. Pronto. Nosso quadro teórico ele traz o raciocínio covariacional, a covariação como sendo uma perspectiva de função, onde há uma ênfase na variação conjunta entre as variáveis. Temos alguns autores, os principais, Thompson e Carlson, que falam sobre esse raciocínio covariacional. A abordagem instrumental de Rabardel, de onde a gente toma o conceito da gênese instrumental. A noção de esquemas de Vergniaud, que é uma noção que dá suporte a essa ideia de gênese instrumental. E a transposição informática de Balazs, que é quando a gente vai fazer essa relação entre o design e entre os aspectos da representação computacional, trazendo essa ideia de transposição, que é justamente a transposição do saber a ensinar no meio computacional. A gente tem um interesse muito grande na gênese instrumental. A gênese instrumental é um foco e é uma ênfase no nosso trabalho, porque por meio da gênese, quando a gente olha para a evolução dos esquemas dos estudantes, a gente vai poder analisar aspectos do desenvolvimento conceitual nesses esquemas, nos invariantes, e vamos também construir relações, tentar construir relações com os aspectos do design, com os aspectos da construção e da representação desse dispositivo, desse artefato que está sendo desenhado. Qual o papel, então, da orquestração instrumental nesse experimento, no experimento que nós vamos desenvolver? A orquestração instrumental, ela tem uma função criar fomentação da gênese instrumental. Ela é construída também para fomentar essa gênese nos estudantes, para fazer com que essa gênese ocorra de uma forma eficaz. Então, como a gente quer olhar essa gênese, a gente vai implantar essa orquestração para fomentar e para destacar essa gênese instrumental. E também para nos dar suporte na nossa análise da evolução dos esquemas dos estudantes e também dar suporte na análise das interações que vão ocorrer entre os sujeitos e os artefatos do experimento. Pode passar. Então, quais são as características dessa orquestração instrumental, quais são os princípios, como a gente está pensando nessa orquestração? O primeiro princípio é a concepção de situações para o desenvolvimento dos esquemas de uso, são aqueles esquemas iniciais, de fato, do estudante está aprendendo a manusear, a mexer realmente no artefato, a descobrir suas funções elementares, para começar a desenvolver os esquemas iniciais de uso. O segundo é a construção de um encadeamento de classe de situações para que esses esquemas, quando eles vão sendo desenvolvidos, eles sejam mobilizados e sejam consolidados. Ou seja, eu preciso que uma situação de covariação ela precise vir no experimento e voltar depois para que esse estudante que está usando o artefato, ele possa realmente entrar de novo naquela classe de situação para mobilizar o esquema que ele está desenvolvendo. E o terceiro princípio que a gente usa é a ênfase na atividade dos sujeitos com o instrumento. A gente precisa realmente focar, esse é o foco da orquestração instrumental, e é isso que a gente vai procurar destacar no nosso planejamento dessa orquestração. Quais seriam uns elementos da configuração didática? Alguns elementos iniciais aqui que a gente traz, em termos de organização do cenário, disposição do sujeito, dos artefatos que visem essa gênese. A gente pensa em momentos onde essa configuração vai estar organizada com os estudantes arranjados, ora em dupla, ora individualmente,
né, o computador para cada indivíduo, para cada dupla, o professor com a sua tela compartilhada com os estudantes, e também outros artefatos disponíveis nessa orquestração. Como é que essa configuração ela vai ser posta em prática? O modo de exploração dá conta de explicar, de descrever como é que vai ser essa configuração. A gente falou realmente desses momentos de alternância, os momentos em que os estudantes estão organizados em dupla, favorece a discussão, a reflexão sobre o uso, e os momentos em que eles estão organizados individualmente, favorece que eles desenvolvam os seus próprios esquemas de uso dos artefatos. Também outros momentos em discussão em grupo, para favorecer o desenvolvimento, né, da reflexão em relação à covariação através dos usos que eles estão fazendo. Então, eu encerro aqui, é uma perspectiva da orquestração muito metodológica e teórica, pode ser importante para o nosso objetivo de analisar a gênese dos estudantes. Obrigada, César. Agora, nosso convidado, José Oroso, traz algumas contribuições para a mesa orquestrada. José? Agradezco la invitación a la profesora Verónica. Presentaré una propuesta de una orquestación instrumental en un curso a nivel universitario como parte de un estudio doctoral. Siguiente, profesora. Se han realizado estudios de orquestaciones instrumentales en el jardín de infantes a nivel secundario, así como en la formación de profesores. En el nivel universitario en México hay más matemática escrita en la pizarra y menos enseñanza con tecnología. Las posibles configuraciones se organizan de acuerdo a la disposición espacial de los actores, la naturaleza de los artefactos disponibles, así como la disposición entre los artefactos y los usuarios. Buscamos observar qué orquestaciones podemos ver en el contexto universitario cuando usamos recursos tecnológicos para aprender valores y vectores propios. Cómo los profesores pueden cambiar hacia orquestaciones centradas en el estudiante y cómo los profesores pueden secuenciar las orquestaciones en cadenas. Siguiente, profesora. Ahora veamos el diseño de una orquestación de una situación. La orquestación se llevó a cabo en un laboratorio de cómputo equipado con 20 computadoras, con software de geometría dinámica, software matricial y acceso a Internet. Fue diseñada y aplicada en una universidad mexicana en un curso de álgebra lineal. La experimentación se desarrolló con 12 participantes, un profesor, un investigador invitado. Los estudiantes pertenecen a 5 ingenierías distintas. La situación matemática que se planteó para esta orquestación instrumental es que casi todos los vectores cambian de dirección cuando se multiplican por una matriz. Ciertos vectores excepcionales están en la misma dirección que el vector mapeado. Entonces, la orquestación que se planteó fue 3 orquestaciones, y voy a comentar la segunda orquestación. Cómo la segunda orquestación tuvo 3 etapas, tuvo otras orquestaciones inscritas en esa orquestación. La orquestación 2 se presenta un problema de aplicación sobre el pronóstico del clima de cierta ciudad, y el objetivo de esta orquestación era introducir un problema de aplicación de donde emergieran los conceptos de valores y vectores propios en el curso de álgebra lineal. Como objetivo secundario se tenía analizar un problema en un contexto geométrico mediante la transformación de un vector en R2. La primera orquestación, en esta primera intervención, el profesor presenta el problema del pronóstico del clima y se realiza una modelación matemática del problema. La configuración didáctica en esta orquestación participa el profesor titular del curso y un investigador invitado. El investigador invitado no ayudó a los estudiantes con sus dudas, solamente estaba de observador.
el profesor titular era el único facultado para resolver la duda de los estudiantes. Los estudiantes trabajaban individualmente en el mismo problema, se organizaban libremente en la sala que aparece ahí. Esa es la sala de la unidad donde se desarrollaron estas orquestaciones y podían preguntar al profesor. Los artefactos que participaban en esta orquestación, como había comentado, es una computadora con GeoGebra, MATLAB y acceso a Internet. Existía un proyector, la cual tenía un cable que los estudiantes, que permitía que todas las computadoras que estuvieran ahí se pudieran conectar a este proyector. Se utilizó un PowerPoint y la mayoría de los estudiantes, bueno, llevaban sus calculadoras a clase. Para la primera orquestación, el manejo del tiempo, los primeros 5 minutos, fue para que los estudiantes se organizaran libremente en el laboratorio. Después los 10 minutos para que el profesor realizara la presentación del problema a modelar. Y los otros 10 minutos eran la discusión sobre el modelado de este problema. Para en la etapa 2, la segunda orquestación, de la etapa 2, la configuración didáctica pues, seguía siendo un trabajo individual en las computadoras, debido al número de estudiantes y debido al número de equipos disponibles. En esta segunda orquestación, el tiempo fue más largo, fue de 55 minutos la segunda orquestación. Los primeros 20 minutos se hizo un trabajo individual de los estudiantes, tanto con la matriz obtenida en la modelación. Después se hizo una discusión del grupo sobre los datos que se obtenían de esta matriz. Posteriormente existió la presentación del concepto matemático del profesor en esta orquestación y culminando con los 10 minutos de respuestas hacia los estudiantes. Sobre estas orquestaciones, en la primera orquestación, en la etapa 1, se finaliza con una orquestación que con la discusión de lo que pasaba en la pantalla de uno de los estudiantes para poder hacer la conexión con la segunda orquestación, porque nos interesaba ver cómo el profesor conectaba la orquestación 1 con la orquestación 2. En la orquestación 3 fue una orquestación más corta que las otras dos, en la cual ya se estaba trabajando el concepto matemático, pero al momento de plantear en la orquestación 3, sucedió algo en la orquestación 2, que uno de los estudiantes, su computadora falló, se tuvo que sentar con otros estudiantes para poder seguir trabajando, y esto hizo que la configuración didáctica cambiara y que emergiera el performance didáctico en este caso, ¿no? En este caso, para la tercera orquestación, el performance didáctico se vio a que uno de los alumnos había finalizado su trabajo y esto, por lo tanto, apoyaba a los otros estudiantes. Esta orquestación instrumental, por la metodología que se estaba utilizando, que es el diseño basado en investigación, se tenía que replicar como segundo paso o segunda sesión, pero por este problema de la pandemia, bueno, pues tuvimos que hacer una orquestación instrumental de la enseñanza en línea en tiempos de la pandemia. Siguiente, profesora, por favor. La actual pandemia del COVID pues, ha obligado a que las instituciones educativas presenciales pues, migraran su forma de enseñanza en línea. Esta migración pues, fue de forma intempestiva, en un tiempo por demás breve. Los profesores universitarios tuvieron que modificar sus métodos de enseñanza, tuvieron que ver los materiales que iban a utilizar. El profesor en todos los niveles, pero en particular en el nivel universitario, le fueron impuestos los cursos en líneas. En una encuesta que realizamos, estos cursos fueron sin apoyo técnico y sin saber si los profesores disponían con estos dispositivos para llevar a cabo la educación a distancia. La orquestación instrumental para este caso, pues sabemos nosotros que en la enseñanza en línea, si el ancho de banda es bajo, los profesores o los estudiantes pueden perder la conexión.
el video puede verse borroso, el audio puede tener retraso u otras complicaciones técnicas. La orquestación instrumental se llevó a cabo por videoconferencia. La interacción de los estudiantes con los materiales del curso y con el profesor, pues representó dificultad porque algunas orquestaciones, como lo ha mostrado Dreisberg, que el profesor recorre el aula para ver el trabajo de los estudiantes, pues aquí no se puede llevar a cabo porque el profesor no puede constatar al momento de impartir su curso si los estudiantes están trabajando debido a un entorno familiar en donde tienen múltiples distractores. Entonces, en esta orquestación instrumental online, también observamos que los recursos con los que cuenta el estudiante ahora es más amplio. Entonces, veíamos cómo el profesor en el entorno online vuelve a hacer las conexiones, cómo hace la secuenciación en cadena de sus orquestaciones. Gracias. Gracias, José. Agora chegamos à questão da pesquisa em desenvolvimento que a gente está, no GERE, traçando no momento, né, experimentando, que são as orquestrações instrumentais online, o modelo como modelo, certo? E as orquestrações instrumentais online colaborativa e as meta-orquestrações instrumentais online. Esse projeto, nos últimos tempos, temos trabalhado eu, Verônica, Rosilângela, Roberto, Rafael Marinho e Marcelo Muniz, os dois que são mestrandos nossos. Marcelo adiantou na reunião passada um pouco sobre a OE Online, e eu vou trazer alguns elementos que a gente vem pensando, certo? Um primeiro elemento, como adiantou aí José, também na tese dele, é o pensar nessa integração das mídias. Quando a gente vai pensar uma orquestração online, principalmente em tempos de pandemia, né, em que cada um está no seu quadrado, como diz, na sua casa, com os dispositivos que tem e pronto, né, a gente precisa pensar exatamente nessa configuração em termos de o que é que vai se precisar, em termos de artefatos, de recursos, certo? Então, e como é que isso vai ser conectado? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, é o exemplo de uma análise de uma configuração de integração de mídia, quando a gente trata do grupo Sala, certo? Foi feito com um grupo de estudantes novatos entrando no GERE, certo? Em que eles vão tratar de uma formação para o trabalho de probabilidade, principalmente a convergência da probabilidade frequentista para a probabilidade clássica, num experimento de lançamento de dados. Então, a gente precisa prever que eles têm os dados, mas a gente precisa prever também que talvez eles não tenham os dados, então a gente tem que lançar elementos que auxiliem ele a fazer dados. A gente tem que pensar quais são os tipos de dispositivo que pode ser que eles usem, então, pensar isso, se o aluno estiver usando um computador, se o aluno estiver usando um tablet ou um celular, né? Quais são os softwares, né, que eles vão estar mobilizando no computador ou no celular, como vai ser essa integração em termos de servidor, né, e quais outros dispositivos offline eles vão necessitar. Então, isso precisa ser planejado. Aqui é um outro planejamento de trabalho em grupos, a gente tem vários mediadores, certo, com o pensamento do que é necessário estar com cada um dos sujeitos, e, a partir dessa análise, a gente tem também na configuração da composição de orquestrações
o protocolo de configuração para o aluno. A gente tem o protocolo de configuração para o aluno e o para o professor. Para o professor, é importante ele ter consciência, mas para o aluno é importante também para enviar. Então, é necessário a gente pensar e enviar ao aluno com antecedência um protocolo de configuração, anunciando a ele o que é que ele vai usar, o que é que ele vai ter que ter instalado, se for no computador, se for no tablet, o que é que ele vai ter que ter em termos do meio físico, para poder as orquestrações síncronas andarem a contento, e poder se resolver qualquer necessidade que, caso o aluno não tenha condições de chegar a essa configuração. A gente também começou a ampliar essas composições de orquestrações instrumentais, que desde a tese de Lucena, a gente já tinha as orquestrações encaixadas simultâneas e as orquestrações sequenciadas com um tempo, com um intervalo entre elas, com um intervalo de dias, depende da situação, certo? Atualmente, a gente chegou também às orquestrações sequenciadas imediatas, na verdade, quando você tem um momento, um encontro ou uma aula, você tem diversas situações que são trabalhadas, muitas vezes, e essas situações são sequenciadas, às vezes são encaixadas, às vezes são paralelas, cada grupo fazendo um tipo de situação para depois discutir. Então, a gente vai trabalhando essa tipologia, e pensar na tipologia online nos fez também pensar nos vários elementos que compõem o trabalho online. Então, a gente tem que ter orquestrações que são individuais, orquestrações que são coletivas, aí distribuídas em orquestrações colaborativas e orquestrações cooperativas. A gente pensou também em que, muitas vezes, essas orquestrações, elas podem ser online, mas podem ser offline também, principalmente nesse tempo de pandemia, que você não pode colocar o estudante, seja ele de qualquer nível de ensino, o tempo todo na frente do computador. Isso é bastante cansativo. E a gente chegou também à questão das orquestrações síncronas e as orquestrações assíncronas. Esse aqui é um modelo de orquestração, uma composição encaixada, e encaixada e encadeada. Tem dois oi pivô que são encadeadas, sequenciadas, mas sem intervalo de tempo, e elas estão encaixadas numa orquestração de reflexão sobre o experimento que está sendo vivenciado. E a gente, olhando a meta-orquestração instrumental online, a gente, para a formação docente, e aí aqui já ampliando, não só para pensar na orquestração instrumental, mas para pensar também no CSCL, Esse foi o design de uma meta-orquestração instrumental para aprender sobre aprendizagem colaborativa, e a gente tem orquestrações síncronas, certo? Encadeadas, onde o experimento é vivenciado, e orquestrações assíncronas, certo? Que, se a gente pensa no ensino presencial, esse tempo assíncrono sempre era o dever de casa, nunca é pensado como uma aula, né? Mas, na perspectiva do ensino online, do ensino remoto, né, na perspectiva da pandemia, principalmente, eu acho que também na expansão para o ensino online, a gente precisa pensar esse momento como uma orquestração assíncrona, porque vários dos elementos de ação, do papel e tudo mais, a gente vai precisar prever como é que vai ser orquestrado, né? E como é que essa orquestração assíncrona vai interferir nas orquestrações síncronas, né? Em que momento, quanto tempo ele tem e como é que ele vivencia. Haja visto o que foi
os resultados que se tem dos eventos imprevistos que acontecem nesses momentos assíncronos, certo? E que afetam os momentos síncronos, ou nos momentos entre uma aula e outra, no estilo presencial. Então, a gente está tentando desenvolver essa composição, e, por fim, eu venho com algumas considerações finais, fazendo o percurso desse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao GERE, desde mesmo antes da criação do GERE com esse título, certo? Então, desde a dissertação de Lucena, que traz a orquestração instrumental como modelo para caracterizar a mediação na EAD, e detecta uma relação de um processo de reconfiguração feita pelo tutor para a mediação. Isso, eu fiz alguns recortes de resultados, né? O Wilson Pereira, que ele também, analisando como modelo para analisar a prática da EAD, detecta a existência de diferentes níveis de configuração, que são 3, aqui eu botei 2, só listei 2, mas 3 níveis de configuração, e a classificação, traz a classificação de recursos a partir do objetivo de uso na EAD. Lucena, em sua tese, que desenvolve o modelo da meta-orquestração instrumental para a formação teórico-prática sobre a OI, trabalha também, se interessa também pela composição de orquestrações instrumentais, e traz à tona os eventos inesperados por conta das reações dos estudantes, as reações ad hoc, traz as configurações didáticas, eventos inesperados que ocorrem entre orquestrações, entre uma orquestração e outra, e também a questão de a gente precisar ter atenção com a transformação que se tem entre protocolo de um aluno e de uma orquestração, que vira artefato para outra orquestração, certo? Então, tudo isso precisa de atenção especial por conta do bom andamento da composição das orquestrações, certo? Araújo, né, que traz a elaboração do modo de execução, a elaboração do modo de execução mostra-se o momento mais propício para a reflexão e para a interação, quando o licenciando, né, está construindo orquestrações instrumentais como parte de sua formação, certo? E começa a olhar esse conhecimento que está na interseção entre o tecnológico didático e o conteúdo, que surge muito mais quando você está pensando o modo de execução, que são as análises que estão por trás das análises a priori, tenta prever o que é que pode acontecer, né? E também traz para nós os primeiros elementos da orquestração instrumental online, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na identificação de elementos importantes para a orquestração instrumental online, a necessidade de descrever o trabalho síncrono como orquestrações instrumentais e a previsão de integração da configuração do ambiente do aluno. Lucena, que está mais responsável com a parte da meta-orquestração instrumental, com extensão para a formação online e também em outros tipos de teorias, certo? E a ampliação de tipologias de composição da OI na composição da meta-orquestração instrumental online. E Araújo está mais responsável pela questão do repensar a OI online colaborativa, ampliando as tipologias de composição da OI para incluir a colaboração. Camila Moraes, que está em sua tese, com a extensão da meta-orquestração, quando ela está num contexto do trabalho da educação profissional, em que numa modalidade de ensino técnico integrado, em que precisa, de fato, levar a cabo essa integração entre o ensino dos conteúdos básicos, como a matemática, e os conteúdos técnicos, né? Ela traz algumas reflexões sobre essa integração, principalmente
quando trabalha a necessidade de chegar a uma meta-orquestração colaborativa, inclusive na sua essência de quem é responsável pela formação, né? Então, a necessidade de diversos atores para chegar às colaboração. Aí, a contribuição de José nesse trabalho, nessa mesa, né? A identificação de como os professores de matemática podem fazer uma mudança em direção a orquestrações centradas no aluno, né? Principalmente do professor do ensino de matemática do ensino superior, né? E a necessidade de descrever como é que os professores conseguem sequenciar essas cadeias de orquestrações. Eu diria, conseguem compor, passar de uma orquestração por outra. E o César, né, Tiago da Silva, trabalhando com a OI como modelo para explicitação da gênese instrumental do estudante, ou do grupo de estudantes, principalmente quando ele está num contexto de prototipação de artefatos computacionais, ou seja, softwares. Bom, esse foi o caminho traçado pela OI, pelo trabalho nosso. Aí, como trabalho futuro, a gente já tem esse tripé, né? A OI Online, a meta-orquestração instrumental online e a OI Online colaborativa. Aí tem o trabalho de Moraes, que a gente já falou, que ela também vai precisar adaptar a meta-orquestração para a perspectiva online e colaborativa. Silva precisará, que já está, né, adaptar a OI para uma OI online. E vem os mestrandos que estão chegando, que já chegaram há um ano, né? A Joélia Lima, que está na sala, ela vem ela ia trabalhar com a sala de aula invertida, né, para testar um dispositivo, e hoje ela vai precisar adaptar a sala de aula invertida para composição de OI online, né? Como é que faz essa perspectiva da adaptação. Tem o Rafael Marinho, que está nesse trabalho da OI Online com a gente, e ele vem trabalhando no desenvolvimento de uma OI Online com o uso de vídeos interativos, né, com recurso de vídeos interativos. Uma vez. O Paulo Bento, ele vai trabalhar com a OI Online, também nessa extensão da sala de aula invertida, para explorando o GeoGebra, o ensino da geometria. O Marcelo Muniz, ele vai trabalhar na OI Online para o desenvolvimento do pensamento algébrico. E a Eduarda Pontes está trabalhando na OI Online para validação, como elemento metodológico de validação de um jogo construído ou adaptado por ela, sobre funções, né, como um recurso. Esse é a perspectiva de trabalho futuro do GERE, algumas das referências, e muito obrigada, muitas graças pelo José, e agradeço a todos que participaram e a vocês pela paciência de nos ouvir, e estamos à disposição para responder qualquer questão.